Isso, a meu ver, é um crime. Ainda acho que essa lei, esse projeto de lei aí que está aí tramitando, ainda acho, até na minha opinião, pelo menos um pouco light. Porque essa prática, na minha opinião, é um crime, é uma tortura emocional, que às vezes é pior que a física, né? E às vezes não adianta ir lá na visita com um psicólogo ou com alguém ali no sábado e domingo, parece que está indo bem, mas na segunda começa tudo de novo, né? Então, existe um pouquinho também de fora, às vezes parece que, consertei, agora a visita é exigida, vai um psicólogo ou um assistente social, né? Aí na segunda-feira volta tudo como estava antes. Bom, mas voltando aqui, então, ainda mais quando se trata de criança em fase de desenvolvimento. Esses danos estão diretamente ligados aos direitos da personalidade e à proteção do princípio fundamental da dignidade humana. Então, esses danos afetivos são essencialmente morais, visto que não se pode atribuir-lhes valor econômico. Embora, que agora eu vou me socorrer aqui da Patrícia, aqui, minha sócia aqui nessa palestra, vocês vão encontrar no artigo 944 e 954 do Código Civil a seguinte fundamentação para a quantificação desse dano aqui que nós estamos tratando. O que diz o 944 do Código Civil? A indenização mede-se pela extensão do dano. Claro, vocês vão me dizer, mas como é que se vai medir essa extensão do dano? É realmente um critério quase único do juiz que vai socorrer principalmente de um laudo psicológico, né? Mas eu vou trazer logo fatos concretos com mensurações aqui em decisões. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal constituirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o dispositivo no parágrafo único do artigo antecedente. O artigo antecedente é o 953, que diz o seguinte: se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Tudo isso nos faz crer que é lógico, é uma decisão, né, subjetiva. Não tem como a gente avaliar o dano de uma criança pelo abandono afetivo. Mas, a meu ver, esses dois artigos dão ao juiz o poder decisório dele fixar até quanto essa extensão do dano foi causado, ou os pais, ou o pai, ou a mãe causou a esse filho pelo abandono afetivo, ou mesmo por infringir a norma legal, que é aquele primeiro tópico do 1634. Mas caberá, sem dúvida nenhuma, ao juiz estipular. A gente vai ver aqui, logo a seguir, casos que foi estipulado. Por fim, sem dúvida nenhuma que o nexo de casualidade, daqueles três tópicos, ação, dano e nexo de casualidade, é o mais difícil. Esse é o requisito que muitos casos de responsabilidade civil, doutor, a gente às vezes não consegue simplesmente vincular o nexo causal daquele caso concreto. É muito difícil. Mas eu coloquei assim, se socorrendo de outras ciências, como é típico, né, como é o tema quase dessa minha palestra, a psicologia e a psicanálise, através dos seus laudos, veem como é decisivo a atuação de um profissional capacitado, vão ajudar a avaliar a situação emocional da vítima. No caso, o filho, através de laudos, vai posicionar exatamente que aquele movimento dos pais, ou do pai, enfim, causou o dano. E o nexo está no relato de um laudo psicológico, ou psiquiátrico. Aliás, diga-se de passagem, em Porto Alegre, existe, né, professor, aquela depoimento sem dano, que é uma figura, não sei se os colegas já ouviram falar, mas, doutora Dina, não sei se já ouviu falar, mas que está se usando também um pouquinho nesses casos aí, que acontece, o juiz da Autué, que é o juiz da infância e da juventude, do Fórum Central de Porto Alegre, criou a situação que eu vou descrever agora, que está sendo copiada até em outros países. O que ele faz? Ele ouve o menor no fórum, mas não numa sala de audiência comum, com promotor, advogados e partes.
Ele permite que esse menor seja ouvido numa sala ao lado, esteja presente tão somente assistente social e ou um psicólogo, e ali brincando com objetos, enfim, num ambiente de criança, né, num ambiente infantil, essa pessoa de confiança do juiz, né, e sendo que na sala de audiência está acontecendo a audiência com as pessoas com ponto no ouvido, né, estão com ponto no ouvido. Ali a criança é perguntada, sobre questionada, no meio daquelas, né, pseudo-brincadeiras, naquela fantasia, naquele cenário, e ali ela revela. É verdade que são situações mais de abuso sexual, né? Mas também revela questões relacionadas a abandono afetivo, questões relacionadas à síndrome da alienação parental, porque a criança nunca vai falar. Às vezes vai chamar uma criança para depor, como eu já presenciei, na frente ali de pessoas, ela vai dizer, ela vai olhar para a mãe ou para quem está intimando e vai revelar somente mais o que adulto que eu vi, né? Que aquele genitor que exerce aquela situação, enfim. Mas nessa situação criada por o juiz da Altoé, que ele até escreveu um livro, foi extremamente conhecido, ao menos no Rio Grande do Sul, esse depoimento sem dano, chamado depoimento sem dano, trouxe à tona várias situações como essa, da responsabilidade civil, do que a criança está sofrendo. Então, normalmente, os casos de abandono afetivo aparecem como consequência da separação dos pais, é lógico. O juiz tem o dever de preservar a integridade psíquica dos filhos, já no momento da dissolução da união estável, mediante a fixação da guarda unilateral ou compartilhada e da regulamentação das visitas. Em caso de descumprimento das cláusulas do acordo ou da sentença judicial, a lei prevê medidas como busca e apreensão da criança e a imposição de multa, nos termos do 461 do Código Civil. Isso. Também, o pai ou a mãe desedioso está sujeito à perda ou à suspensão do poder familiar, né? Conforme já vimos, previstos ali no artigo 1637 e 1638, ou seja, essas condutas provadas vai fazer como consequência, possível consequência, a suspensão até do poder familiar. Ou a perda em definitivo. Salienta-se que todas essas medidas são tendentes à preservação da integridade física dos filhos, com o intuito de evitar danos à formação da sua personalidade. Porém, há casos que os danos já se consolidaram e não há mais possibilidades de reversão ou de restauração pelas medidas acima descritas. Ou seja, às vezes é uma justiça que tardou, né? Que às vezes não consegue mais se reparar esse dano. Não que não possa fixar, né, esse dano ser reparado. É o que eu falo aqui. O uso da responsabilidade civil, onde não se busca a prestação do afeto, mas sim a reparação de um dano. A meu ver, a responsabilidade civil no direito de família é justamente, eu digo muito essa frase, não é a prestação de afeto. Muitos falam, não, mas quer obrigar um pai a gostar de um filho? Não, isso aí nenhum juiz vai obrigar, ou nenhum processo vai coagir, mas vai exigir a reparação de um dano. Eu acho que isso é alguma coisa. Rapidamente, eu vou falar de 3 casos concretos, para não ficar aqui, parece que uma coisa um pouco que não está acontecendo. Esse caso que eu vou relatar agora é da 31ª Vara Civil de São Paulo. Então, um caso bem concreto, é evidente que alguns nomes não são fiéis. Nesse caso, a filha moveu ação contra o pai, porque este, após separar-se da mãe, constituiu nova família, teve outros filhos e passou a desprezá-la e ignorá-la, inclusive nos ambientes sociais. É importante ressaltar que pai e filha são membros da colônia judaica, razão pela qual se encontravam com frequência. No entanto, o pai ignorava a filha, fingindo não conhecê-la, ao mesmo tempo que tratava os outros filhos com ternura na presença daquela. Esse aspecto do relacionamento é relevante, porque denota a ação deliberada do pai, com o sentido de fazer a autora se sentir rejeitada, humilhada
e inferiorizada a ponto de desenvolver sérios problemas psicológicos. Vejam bem, a gravidade, eu não preciso nem me ater muito, tá, acho que está descrito aí, a gravidade desses fatos. Na sentença, o que o juiz fez? Reconheceu o dever de indenizar, reconhecendo que a conduta do réu causou danos à autora, claramente demonstrados pelo laudo psicológico, bem como que os pais têm o dever de manter relacionamento afetivo com os filhos. O juiz reconheceu, então, ali, literalmente, ali, uma parte da sentença, diz assim: a paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da guarda, portanto, independentemente dela, existe um dever a cargo do pai, que é o de ter o filho em sua companhia. Então, esse caso, eu vou enumerar outro, tramitou aqui em São Paulo, na 31ª Vara Cível, aqui do Fórum de São Paulo. Então vejam como não é uma situação imaginária, nenhuma... Estava se falando em responsabilidade civil, em direito de família, em relações de parentalidade. Outro caso, o caso do menino Alexandre. Esse é quase sempre o início da história mesma, né? Após o divórcio, o pai constitui nova família, teve outra filha e abandonou completamente o filho do casamento anterior, cuidando apenas de pagar a pensão alimentícia, fixada pelo juiz. Na defesa, o pai alegou que as visitas eram feitas normalmente, até que teve necessidade de ingressar com ação revisional de alimentos. E aí, nesse momento, a mãe desse menino, do Alexandre, passou a fazer telefonemas insultosos e orientou o filho menor para que agredisse a meia-irmã dele, né? A outra irmã dele, filha do pai, com outra relação. O relacionamento se desintegrou ainda mais, porque o pai passou a se ausentar por questões de trabalho. Por favor, Patrícia. Essa ação foi julgada improcedente em primeiro grau, mas o TJ reformou essa sentença de primeiro grau e condenou o pai a pagar R$44 mil a título de reparação de danos morais. Vejam bem, o TJ, embora o primeiro grau tenha livrado ele, digamos assim, né, o TJ estipulou, mensurou. Isso que o TJ, às vezes, não tinha um contato com o primeiro grau, né, a gente subentende que tem uma aproximação dos fatos, né? Nesse caso, parece que o segundo grau mensurou em 44 mil. Mas esse processo foi remetido para o STJ, que restabeleceu a sentença por maioria dos votos. Infelizmente, né, para afastar a possibilidade de indenização nos casos de abandono moral. Uma vez que, literalmente, do acordo, escapa ao arbítrio do judiciário obrigar alguém a amar ou a manter um relacionamento afetivo. Nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a indenização pleiteada. Claro, é difícil até comentar, mas vocês veem como tem posições diferentes no próprio judiciário. Agora, esse caso que eu tive acesso, realmente o laudo não constatou os sintomas de que a criança tivesse sido abalada. Essa criança apresentava notas boas no colégio, tinha uma vida social, digamos, normal, né? Agora, se vê também, quem estuda um pouquinho de psicologia jurídica sabe que, às vezes, algumas sequelas vão aparecer mais adiante, né? Quando enfrentar outras situações, uma maturidade maior de vida, talvez aqueles problemas ocorridos aí vão se manifestar. De alguma maneira, vai ocorrer esse sintoma ou essa dor de abandono afetivo, ela não vai simplesmente esvair-se, né? Esse é um RESP que eu vou passar para vocês. RESP 757-411. É de Minas Gerais. O relator, viu, professor Rolf?
É o ministro relator que deu esse voto. Foi maioria apertada. O relator Fernando Gonçalves, da 4ª turma do STJ. Esse processo foi julgado em 29 de novembro de 2005. Vejam que é recente. 4ª turma. É. 4ª turma. Bom, a outra possibilidade de responsabilidade civil em direito de família é aquela das relações de conjugalidade. As relações entre marido e mulher, entre companheiros, entre namorados. Nesses casos de conjugalidade, entra praticamente a questão da culpa. A tão polêmica questão do fim da culpa nas relações conjugais, a perquisição da culpa no divórcio, na separação. O professor Rolf teve aqui um debate em março, um curso maravilhoso aqui que houve aqui o professor Rolf, que defende o fim da culpa, com a professora Regina Beatriz, que é a favor da permanência da culpa como causa da separação. Um debate muito interessante que houve aqui, nesses nossos encontros ASP e OAB, né? Onde se debateu aí bastante sobre esse assunto. A professora Regina aí a favor que permaneça a culpa como causa da separação, né? E o professor Rolf, que defende a corrente até do IBDFAN também, ele é diretor nacional do IBDFAN, e o IBDFAN, como os senhores sabem, fez um projeto juntamente com o deputado Sérgio Barradas, da Bahia, não é assim? Em 2007, ou 2008, não, minto, 2007, já vamos para 3 anos, está aqui. 25 de 9 de 2000, não, desculpa, 2007, está aqui. É a PEC, né? PEC 28 é para estabelecer o divórcio. Sim, a PEC 28 é para estabelecer o divórcio, mas o fim da culpa, né, é de 2007, não é assim? É o Estatuto das Famílias. O Estatuto das Famílias, que está aí em debate no Congresso, que quem sabe um dia, né, se seja apreciado, mas é bem polêmico. E aí entra a responsabilidade civil nas relações de conjugalidade, porque depende visceralmente do que vai ser reparável numa relação. A senhora Regina até contou um caso aqui, por exemplo, de uma situação que aquele marido não sabe que estava sendo traído ao longo de anos, digamos 10 anos, né? E aí se separa, mas o marido era traído e a mulher ainda alcançava alguns valores para o amante que tinha uma condição financeira inferior. E aí como é que faz? Aí, não vamos perquirir a culpa, aí vamos deixar ele pagando pensão, que no fim vai acabar na mão do amante? Ou vamos ver aí a culpa, apurar a culpa, porque daí ele até é uma vítima, enfim. Claro que não estou aqui emitindo opinião, estou simplesmente relatando uns fatos de um debate que tem aceso aí sobre esse tema, mas que há, claro, há saídas. Por exemplo, num caso desse, você pode ter alimentos somente para a sua sobrevivência, né? A sobrevivência dela não precisa dar alimentos que... Né? Existem outras possibilidades, existe o artigo da dignidade da pessoa humana também, que pode influenciar, mas há uma corrente muito forte doutrinária de advogados e julgadores a favor que permaneça a culpa como causa para apurar-se nas separações. Por favor, Patrícia.